está incomodado, Deus já falando aí, ó Deus falando, ai meu pai, tem algo me incomodando, Jesus, deixa eu resolver, não é assim, povo de Deus? Deus já falando, vamos tirar o que está incomodando, gente, ó, sai em nome de Jesus, eita glória. Brincadeiras à parte, mas é verdade, não adianta querermos continuar se tem algo nos incomodando. Ontem nós falamos tanto isso de mudança, não é? De novo começo, nova fase, de transformação, de tirar o velho, colocar o novo. E hoje o Senhor já começou aqui, ó, porque me deu uma coceirinha aqui, ó. É assim que Deus fala, gente. Tá incomodando? Tenta resolver. Tá incomodando? Não perde a minha visão não, filho, ó. Tenta resolver, deu uma coceirinha aqui. Sabe, isso aqui, ó. Uma coceirinha, não sei porquê. Mas é Deus falando, eu vejo Deus em tudo, gente. Tem pequenas coisinhas assim, ó, que às vezes nos impede de escutar Deus. Olha que Deus lindo, Ele fala nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Só quem é espiritual tá entendendo aí o que eu tô falando. Às vezes a gente vai carregando uma coisinha aqui, outra coisinha aqui, um incômodozinho aqui, uma dorzinha aqui, uma preocupaçãozinha aqui. Olha quantos aqui, uma dor de cotovelo. Ai, meu pai, essas dores de cotovelo. Ai, Jesus. Isso tudo, gente, nos impede de ouvir a voz de Deus. Você tá gostando, né, Flávia? Hoje eu tô inquieta. Tô tirando tudo. Essas cotovelos doendo aí, essas faltas de amor. Show. Show, Deus. Manda fora. Porque, gente, nas brincadeiras, o Senhor tá falando. O que tá te incomodando hoje? Eu gosto porque eu preparo a palavra, a live vem tudo diferente. Ai, Beth, tá um troço aqui me incomodando. Lança fora. Às vezes, sabe? Às vezes, você vai precisar tirar aquele incômodozinho. Tirar aquela pedrinha que tá lá no seu sapato. Porque se você não fizer isso, você nunca vai ser feliz. Ai, Beth, mas eu tô aqui, eu tô ativa, eu tô fazendo, eu tô acontecendo, tá tudo fluindo, eu tô prosperando, tá tudo bênção. Mas tem algo no fundo do seu coração que só o papai sabe. Só o papai conhece o que está lá no fundinho do seu coração. E é isso que é a pedrinha de tropeço. É isso que pode ser a pedrinha ali no seu sapato. E hoje já amanhecemos a live aí, ó. Vamos tirar, povo de Deus. Lança fora tudo que está te tirando do propósito de Deus. Isso mesmo. Lança fora todo medo, lança fora toda angústia, toda incerteza. Beth, mas aparentemente eu estou fazendo, estou acontecendo, mas eu estou tão cansado, tão cansada. Eu estou tão esgotado, tá me cobrando tanto, o que eu tenho feito tá tão pesado, mas eu tenho que mostrar que eu sou forte. Eu tenho que mostrar que eu dou conta. É, papai. Eu tenho que falar, Deus manda te dizer, porque senão as pessoas vão me cobrar. Eu tenho que manter firme ali, na posição de mulher de Deus, de homem de Deus. Bom dia. Porque senão as pessoas vão me cobrar. Deus está falando aqui para alguém que até para fazer a obra está pesado. Mas eu vou te perguntar e vou te falar. A vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável, ela é prazerosa. Se você ainda não sente que está sendo agradável, que está perfeito, que está dando prazer, que não está tendo incômodo, que não está pesado,
Será que você não está fora da vontade de Deus? Será que você realmente está vivendo a vontade de Deus? Que muitas vezes nós fazemos coisas motivadas pelo impulso, o impulso do sucesso, o impulso da fama, o impulso financeiro, o impulso de achar que é de Deus, e até é de Deus, não estou falando que não é, mas as coisas de Deus, ela é difícil. Sim, nós lidamos com várias pessoas, com vários tipos, né, com vários tipos de emoções. Umas aceitam, outras não aceitam, e quando começa a fazer sucesso, então, aí que levanta mais competidores, levanta mais rejeição, levanta mais gente para te apontar, mas como assim? Mais questionamentos? E isso traz o quê? O incômodo, o peso. E quantos de nós, gente, aqui eu estou falando também para quem ministra, quantos de nós se sentem tão cansados, tão cobrados, que não conseguem parar. São motivados por emoções que geram prazer, que geram recursos, que geram, como se diz, que geram aquela, eu sou capaz, eu estou fazendo, Deus está me usando. Não, mas Deus me usa grandemente. Vai chegar um ponto, né, Adriana? Vai chegar um ponto que essas emoções vão extrapolar. Porque no fundo, o Senhor, Ele sabe das nossas limitações, gente. Ele não vai me dar um peso maior do que eu estou podendo carregar. Eu estou aqui, eu estou com uma live. Abrimos live agora, esse ano. Se eu for movida pela emoção, pelo que está voltando para mim, pela vontade de crescer, pela motivação, muitas vezes, sabe? Muitos, a gente vê muito isso aí. A motivação vai chegar um ponto que eu vou me ver diante de um paredão. Porque até onde Deus vai estar nisso comigo? Porque o Senhor, Ele não quer me sobrecarregar. Ele me quer fazendo a obra dEle. Mas com discernimento, para Ele. Muitas vezes, nós fazemos a obra por nós. Porque aquilo está me dando um retorno, seja em que área for. Uma realização pessoal, uma realização financeira, uma realização, né, familiar. As pessoas estão me vendo, as pessoas estão me notando, as pessoas estão me reconhecendo. Mas até onde o papai quer isso? Sabe, até onde? Porque nós também somos humanos. Tem hora que nós precisamos parar. Não importa onde você está, o grau que você está, o tanto que você é conhecido, ou eu não sou conhecida, Beth, eu estou lá naquela igrejinha de 20, 30 membros. Não importa. Não, eu tenho milhões de seguidores, que eu ouvi isso de uma pastora. E eu fiquei olhando para aquela pastora e falei, eu não estou acreditando no que eu escutei. Sabe? Bom dia, Simone. Chegou o Brasil. Eu não estou acreditando. Sabe? Pastoreando uma igreja, fazendo a obra. E de repente o Senhor puxou o tapete. Ela perdeu tudo. E aquela mulher voltou para uma igreja onde ela precisa ser tratada. O Senhor faz isso. Ou seja, pegou aquela mulher da posição que ela estava, fez aquela mulher perder tudo e voltou ela lá para o início. Em outra igreja, onde ela ia ser subordinada. Existe uma hierarquia acima dela ali, ela vai ter que respeitar.
Bom dia, Maria. E quando ela estava ali, a primeira oportunidade daquela mulher abrir a boca ali naquele círculo de oração, tá perdida nada, o Senhor já te achou aí, ó. O Senhor já te achou, você me achou aqui, o Senhor te achou aí, minha filha. Show! Sai desse labirinto, sabe? E ali naquela oportunidade dela, né? Ela começou a chorar naquele círculo de oração. E aí você vê o que faz a emoção na vida de uma pessoa. Ela começou a chorar, chorar, chorar compulsivamente, nós escutando. E ela falou assim, gente, eu perdi tudo. Eu tinha lá as pessoas, eu tinha minhas redes sociais, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha. E nós só olhando. E eu preciso voltar, porque aquelas pessoas precisam de mim. Ah, papai. Aquelas pessoas precisam de mim. Eu vou falar para você que está aqui, meu irmão. Porque eu não quero que o Senhor puxe meu tapete, não. Eu vou falar para você que está aqui. Com muito amor. Entenda, com muito amor. Você não precisa de mim, não. Eu, Beth, não posso fazer nada por você, a não ser entregar a palavra dele. A única coisa que você precisa é de Deus, é da presença dele na sua vida. Sabe, quando eu achar que vocês estão precisando de mim, eu já perdi, eu já caí, o inimigo já entrou, e ele entra por várias portas. Ele entra na arrogância, no orgulho, na prepotência, no eu, no destaque que eu estou fazendo, nos seguidores que eu estou ganhando, sabe? O foco vai mudar, mas quando eu entendo que eu sou um canal de bênção, nada mais do que isso, nada mais do que isso, na vida de pessoas, para levar a palavra do Senhor, para pregar as boas novas, e quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus, através da verdadeira palavra, não do Deus mandou te dizer. Cuidado com esse Deus mandou te dizer. Se tem profetas do Senhor nessa live, cuidado, meu irmão. Uma hora alguém vai chegar para você, um profeta, uma mulher, um homem de Deus, verdadeiramente, e vai falar alto, e vai falar grosso. Deus mandou te dizer. E você vai ter que se prostrar. E o tapete vai ser puxado. Como sempre, não é essa a palavra que o Senhor me deu, mas está entregue o recado. Se você fica, Deus mandou te dizer, Deus mandou te dizer, Deus mandou te dizer, vai ler Bíblia. Nem todos que falam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E aquele que fala que eu mandei dizer e eu não mandei dizer, o boleto vai chegar. Está na Bíblia. É só ler Bíblia. Então cuidado com esse Deus mandou te dizer, sendo que ele não mandou te dizer. Mas Deus mandou te dizer porque eu quero ganhar seguidor, porque eu quero ganhar. Não. Nós precisamos ganhar almas para Jesus. E para ganhar almas para Jesus, eu não preciso usar essa frase. Deus mandou te dizer. Eu preciso pregar o evangelho verdadeiro que salva, que liberta, que cura, que restaura, que transforma vidas. É isso aqui, ó. Beth, mas que palavra dura hoje. Porque tem alguém precisando de ouvir essa palavra aqui. Eu não ia trazer essa palavra, veio, mas a gente que obedece, né, Papai do céu, que escuta a vozinha dele, por uma pessoa, nós temos que entregar. E não são todos, é uma pessoa aqui nessa live. Vigia, meu irmão, vigia, minha irmã, porque se Deus mandou te dizer, o boleto é muito alto.
O boleto é alto. O boleto é alto, sabe? Então eu tenho muito receio em falar isso. Não é o Deus mandou te dizer. Isso é espírito de enganação. E nessa hora o Senhor está destronando esse espírito de enganação na sua vida, que está aqui, que está ouvindo e que tem feito isso. O Senhor está destronando. Ai, Beth, mas se eu parar com isso vai desmoronar para começar de novo. O que não é do Senhor vai ter que sair para o novo de Deus chegar. Não abri palavra ainda, minha filha, estou entregando recado ainda. Papai é forte. Ai, Jesus, papai é forte. Então tem que obedecer, não ia falar. Bom dia, Pai, Senhor, eu peço oração pelo Alex, está angustiado, nós vamos estar orando, porque às vezes, gente, eu já estou com a palavra preparada, mas eu escuto, né? Eu escuto. E hoje não teve nenhum comentário, mas a pessoa sabe que é para ela que papai está falando. Então você toma posse, minha amiga. Por quê? Porque nós queremos pregar um evangelho genuíno, de transformação, de mudança, de cura, de restauração. Beth, mas assim, eles não vão me reconhecer, eles não têm que te reconhecer, eles têm que reconhecer Cristo que vive em você, é diferente. É totalmente... É que na live parece, muito, mas é muito, é muito, Edna. É assustador. Eu falo que uma mulher, um homem que se diz de Deus, que fala esse tanto de Deus mandou te dizer, da boca para fora, não tem experiência com o inferno. Nunca viu o mundo espiritual verdadeiramente. Não tem dons de visão, porque se tivesse, jamais ia falar da boca para fora. Jamais ia profetizar da boca para fora para ganhar seguidor, para mexer com as emoções das pessoas, porque isso nada mais, nada menos é mexer com as emoções das pessoas. E as emoções te levam para o abismo. Te leva para o abismo. Porque existe ali atrás desse Deus mandou te dizer, às vezes você está angustiada, Deus mandou te dizer, filha. Deus mandou te dizer, filho. Sabe? É hora de parar com essas criancices. Isso é criancice espiritual, é falta de maturidade, é falta de temor ao Senhor, é falta de experiência com o mundo espiritual. Porque quem vê o inimigo ao vivo e a cores não vai querer brincar não, gente. Não vai querer brincar com o mundo espiritual não. Não vai querer arriscar perder salvação, não. Mas é nas fragilidades das pessoas que eles ganham seguidores. É na fragilidade das pessoas que eles manipulam emoções. Aí eu falo, quem manipula emoções é de Deus? Quem manipula emoções é de Deus. Deus não veio aqui para manipular você, meu irmão, minha irmã. Por isso vocês têm que sair dessas lives pregando o verdadeiro evangelho. Sabe? Quando a pessoa manipula emoções, vocês pulam fora. Eu tive um caso aqui na live, eu tive que responder, uma mulher de Deus. Viu uma pregação de um homem aí que se diz de Deus. Tem nada de Deus. Como sempre eu vou lá no perfil e visito, né? Tem nada de Deus. Ela se encantou por ele. Por que ela se encantou por ele? Porque atrás daquele homem que se diz de Deus, tem um espírito de engano. E ele a respondeu. Espírito de encantamento, nessas telas está cheio. Espírito de encantamento. Ele vem para tentar te seduzir, eles não olham idade, eles não olham se você tem um título, se você não tem, eles te olham como objetos. Objetos. Vocês não têm noção quantas mensagens eu recebo depois dessas lives. Inúmeras. Não estou me exaltando, eu estou falando a verdade, eu posso provar, está aqui, ó.
pessoas que têm idade para ser meu filho, sabe, com palavras carinhosas, mas nós temos que estar firme no Senhor. E eu nem respondo, eu já bloqueio de cara, porque não é isso que eu quero para minha vida. Mas o inimigo, ele tenta a gente de todo jeito. Pastor Francibaldo, seja bem-vindo. Então o inimigo, ele vai tentar você de todo jeito. Todo jeito. Ele não quer saber se você tem um título, se eles nem te respeitam. Mas nós temos que ter a maturidade espiritual. Por que o Senhor está trazendo esta palavra? Porque está tendo tanta criancice, meninice no meio cristão, que tem trapaceado, que tem enrolado, que tem pregado coisas que não batem com a palavra do Senhor. Tanto espírito de engano, tanta profetada. Ai, Beth, que palavra dura hoje. O que eu abri a live com um incômodozinho aqui, não foi? Quem estava comigo começou a me coçar e Deus já começou a falar. Tira as cascas, tira essa dor de cotovelo, joga fora esses trem, isso é casca. Tira essas coisas que eu não agrado disso. Arranca, joga fora a imundícia, a lambança de Satanás. O mundo jaz no maligno, Jesus está à porta. O primeiro louvor que eu coloquei aqui hoje, sem saber o que o Senhor ia mandar eu entregar. Maranata. Maranata, foi o primeiro louvor que eu abri aqui hoje para ministrar enquanto eu falava. E logo o Senhor mandou tirar as cascas. O Senhor quer algo transparente, mexer com as emoções dos outros, minha irmã. É casca. É casca. Sabe? Usufruir, porque isso aí não é nada mais, nada menos que usufruir da dor do outro. Quantas dores nós temos aqui nessa live, gente? Se eu começar a falar aqui que o seu amor vai chegar, que o anel tá chegando, que vai chegar visita hoje, que a bênção tá entrando de 100, de 200, vai para 700, assim, ó. Mas nada do que eu falar vai cumprir. Nada. Bom dia, Lourdes. Nada vai cumprir. Por quê? Porque a palavra do Senhor é a cada dia um degrau. A cada dia um crescimento. É construir o que eu falei ontem. Vocês precisam construir essa casa espiritual de vocês baseada na palavra, na rocha. Dar o fundamento para essa casa ser edificada com santidade, com compromisso, com responsabilidade. Porque quem estiver fundamentado aqui, ó, venha o vento que for, meu irmão. Venha o vento que for. Não vai derrubar, não. Ela pode até sacudir. Ela pode até ficar assim, ó. Sabe? Mas ela vai estar firme. Porque você está construído em cima da rocha. Você está construído com um alicerce sólido. Você vai resistir às ciladas do inimigo. Não é qualquer um que vai entrar na sua vida, não, meu irmão, e vai te encantar. Você pode até ficar um tempo afastada da palavra, um tempo afastada do propósito do Senhor, porque nós somos humanos, falhos e pecadores. Às vezes nós vacilamos, sim. Às vezes caímos, sim. Mas quem tem ela aqui, ó, ele volta para os caminhos do Senhor. Quem se converteu um dia verdadeiramente ao Senhor, o inimigo sacode. Ele mexe. Ele tenta te arrancar dali, mas a raiz está tão profunda, meu irmão. A raiz está tão profunda ali dentro, está tão profunda. Ele não consegue arrancar as suas raízes, não. Ele pode tirar suas folhas, aleluia. Ele pode tirar suas folhas, ele pode tirar. Você pode até começar a secar. Vai lá dentro. Lá dentro, lá no profundo, lá no fundo. A raiz. A raiz está firmada aqui, ó.
Então não importa o que você passou, não importa o que você fez, não importa quem cruzou seu caminho, não importa se você se desviou, se você olhou para a esquerda, olhou para a direita por um minuto na sua vida, não importa. Importa onde está a sua raiz, onde você fincou sua raiz. É isso que vai importar. É isso que vai te segurar, é isso que vai fazer o vendaval, o ciclone, a tempestade te sacudir, mas você vai voltar. Você vai se levantar das cinzas e do pó. Vai se erguer de novo. Vai nascer flores, vai nascer folhas, vai dar frutos. Por quê? Porque não importa. Para o Senhor, a única coisa que Ele quer é onde você fincou sua raiz. Onde você fincou sua raiz, meu irmão. Esses que dizem, o Senhor mandou te falar, o Senhor mandou te falar, eles não têm raízes profundas. Não. A raiz deles estão plantadas superficialmente. Até conhece Bíblia, Satanás também conhece. Até faz dom de cura, o inimigo cura, até faz, mas a raiz está tão superficial, que na primeira inundação forte, leva junto à árvore. Quantas árvores na enchente são arrancadas, quantas árvores na enchente são levadas rio abaixo, mas aquelas que permanecem, cravada na rocha que é o Senhor Jesus. Ah, meu irmão, Deus sustenta. Deus sustenta. Então essa palavra aqui é para quem é espiritual. É para quem está querendo mesmo fincar as suas raízes na rocha. Sabe? É fincar sua raiz ali, naquela terra firme, é construir sua casa na rocha, é ir profundo, é mergulhar profundo, gente. Sabe o que é? É quando você lê a Bíblia e você vai ler o versículo, só que entre essa linha e essa linha está o mistério da palavra, que chama entre linhas. Aqui, quando você está lendo esse versículo, que você vai para o outro versículo, o Espírito Santo de Deus está aqui, ó. Ele já está te dando discernimento do versículo seguinte. Intimidade, sabe? Eu estou lendo aqui, ó. Mas João, quando completava a carreira, disse, aqui o Senhor já falou comigo. Quando completava a carreira, o Espírito Santo já está me dando discernimento do que vai vir. É o que está nas entrelinhas das palavras. Isso é intimidade com o Senhor. Isso é intimidade. E nós não estamos na hora de perder tempo com profetadas, com líderes falsos, com pessoas que querem crescer, que estão, não. Prega para um, prega para dois, prega para três, mas prega a palavra. Porque o que você fizer para Deus verdadeiramente, no profundo, Ele vai te honrar. Nada vai te faltar. Você não vai correr o risco de daqui a um tempo o Espírito Santo vir te puxar o tapete, não. Não. Então, hoje a palavra veio muito forte. Nada disso estava na minha cabeça. Nada do que está sendo falado. Mas analisando, né, o versículo que o Senhor me deu, a gente pensa, o Senhor me deu o versículo, mas não me deu a explicação está aqui, ó. Eu não sabia o que eu ia falar, mas o Senhor sabe que não é hora de oba-oba mais não. Isso mesmo, Enias, usa-me, meu Deus, esteja disposto a Deus te usar. Quer mudança, quer transformação? Começa a mudar você. É hora de parar de preocupar, gente, com coisas que estão à nossa volta. Sabe? Às vezes o que você está vivendo dentro da sua casa é o seu maior inimigo. O seu maior inimigo
Beth, mas então eu tenho que sair daqui? Não, você tem que entender que aquele levante que está tendo dentro da sua casa, aquele levante que está tendo dentro da sua família, é para te tirar o foco de ouvir a voz de Deus. Quantas vezes tem um levante e nós agimos na carne? Nós pensamos e já falamos, e nós revidamos, e nós não... Enquanto isso, você está perdendo a oportunidade de ficar na presença de Deus. Então, se está tendo algum levante que está te tirando da presença de Deus, peça ao Senhor, Senhor, me muda, me transforma. Eu quero ser autêntica, eu quero ser verdadeiro. Eu quero, Senhor, eu quero ser autêntico, eu quero ser verdadeiro, eu quero ser transparente, eu quero ser sincera. Tudo que estiver tirando o meu foco, que estiver tirando a minha, sabe, intimidade com o Senhor, que só venha me mostrar, me dê domínio próprio. Peça ao Espírito Santo domínio próprio para lidar com pessoas difíceis, para lidar com circunstâncias difíceis, para lidar com esse chefe difícil, para lidar com tudo que está à sua volta. Peça ao Senhor hoje, Senhor, me dê domínio próprio, que eu possa ser luz onde eu passar, que eu possa levar a mensagem das boas novas. Às vezes eu não sei pregar, Beth, como que eu vou levar com seu testemunho, com seu exemplo de vida? Você vai estar pregando as boas novas. Beth, eu não sei. A Lourdes falando, eu não sou de entrar no tique sendo, mas Deus me manda vir aqui nessa live. Amém, Lourdes? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Porque seja autêntico, irmão. Deus agrada da pessoa verdadeira. Enquanto você está sendo verdadeiro, você vai estar... Agora eu estou entendendo o versículo que ele me deu. Eu ia falar de Paulo, sabe? Eu ia falar de Paulo, eu ia falar da vida de Paulo, eu ia falar de... Isso eu ia falar, eu. Obrigada, diva. Mas quem fala é o papai, né? Quem fala é o papai, não sou eu. Tá aqui, ó, separadinho aqui o versículo aqui, ó, que eu trouxe para você, mas não é. É Deus é que sabe por quê e para quê, a irmã que não ia entrar. O Senhor me deu essa palavra agora, né, o versículo 12. Quem estava pedindo a palavra, agora eu posso falar a palavra. Está lá em Romanos 12, versículo 1. Vocês vão ver, agora eu estou entendendo, tem tudo a ver com o que eu falei. E eu sei que foi pesado. Eu sei que foi pesado. Porque eu estou sentindo o peso. Eu sei. Eu sei que foi palavra de exortação. Eu sei. Mas o papai exorta os filhos que ama. O papai está me exortando. Está me falando novamente. Vigia, filha. Cuidado. Às vezes vai chegar algum engano para mim. É assim que ele mostra. Hoje eu já vou pensar e repensar. Às vezes, quando o Senhor fala uma palavra assim, ele já está... Enias, pois é, ele já está nos prevenindo de quê? Pode ser algum convite que você vai receber. Lúcia, eu também, filha, por mim eu estaria aqui com a cara no pó, me derramando na presença do Senhor. Não é só você não, uma palavra dessa, gente, eu caio no chão prostrada, com a cara no pó. Aqui dentro, Lúcia, eu também estou chorando. Mas eu tenho que me controlar, né? Que eu tenho que falar, sabe? Mas é porque o papai corrige o filho que ama, sabe? E nós temos que vigiar. Eu vou vigiar. Isso aqui está sendo uma palavra, gente, para mim também. Por quê? Porque antes de eu acordar, o Senhor falou algo comigo, de eu me levantar, né? Ele falou algo e eu ainda falei assim, ué, até anotei. E agora eu estou entendendo o que o Senhor está falando, porque às vezes quando Ele dá uma palavra dessa, de falsos profetas, Ele está cuidando. Por quê? Eu posso receber um convite, você pode receber um convite. Cuidado, pastores que estão aqui, missionários que estão aqui, servos que estão aqui.
A palavra do Senhor fala para nós não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Às vezes o convite vai chegar para você, pastor, para você, pastora, para você, missionário, você, obreiro, não importa. Para você, meu irmão, não importa. O convite pode chegar ainda essa semana, a visita pode chegar aí essa semana. E eu vou te falar, diante desse versículo agora que o Senhor me deu, será que vai estar de acordo com a vontade de Deus? A perfeita e agradável vontade do Senhor. A palavra hoje é de vigilância. Para quê? Para não nos comprometermos, para não contaminar o nosso ministério. Eu tenho o meu ministério, o Senhor tem o do Senhor, a irmã tem o dela. Então nós vamos vigiar essa semana, porque nem todo mundo que fala Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. E quando nós fazemos alianças erradas, quando nós fazemos aliança errada, o que era para prosperar regride. Deus está falando, cuidado com a aliança errada. Não é para olhar o que essa aliança vai produzir no seu ministério. Não. É para olhar se está de acordo com a perfeita, agradável vontade de Deus. Deus está entregando um recado pesado aqui para alguém que está precisando e para mim também. E eu já estou repreendendo na minha vida toda aliança errada, toda bandeja de Satanás. Tudo que for lançado, pessoas vão querer se alinhar para ser mais aberta, pegar carona na sua bênção. Mas a bênção é sua. Os oportunistas vão ter que cair por terra aqui hoje, em nome de Jesus. Gente, que palavra. Vamos ler aqui, aleluias. Aleluia, Jesus. Rogo-vos, pois, está lá em Romanos 12, quem puder anotar para mim, por favor, que agora mesmo eles vão pedir qual é a palavra, então, por favor, anota, amém? Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, aleluia, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça me é dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Gente, eu não preparei essa palavra. Essa é uma revelação que vai para o meu caderninho de revelação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ele segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom de exortar. Aleluia. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita, com misericórdia e com alegria. Preciso falar mais alguma coisa? Uma palavra que eu não preparei?
uma pregação que eu não preparei, uma palavra que me veio, preguei antes de ler, eu não tinha lido essa palavra, e olha a profundidade disso. Um louvor que eu abri, Maranata, eu ainda falei, Maranata, Senhor. Sabe, irmão, quem é espiritual sabe do que eu estou falando. Hoje, essa revelação, amém, Thaís? Hoje, essa revelação tão profunda precisa ser anotada, meu irmão. Essa revelação precisa ser anotada, porque pode se passar 5 anos, 10 anos, não importa. É uma revelação que você, que é líder, precisa estar renovando ela em sua mente, para que você não caia, para que você não se contamine, porque até o corpo tem membros que são doentes. Tem pessoas que perdem a visão, tem pessoas que perdem uma perna, tem pessoas que perdem um braço. Isso eu estou falando de pessoas, mas nós, como corpo de Cristo, também tem partes doentes que precisam ser curadas, precisam ser tratadas. E uma das partes doentes que nós falamos aqui foi onde está entrando a cobiça, onde está entrando o pecado, a ganância, a mentira, o engano, o roubo. O evangelho, para usufruir, para arrecadar mentiras, falsos profetas, profetadas das emoções. É isso que o Senhor está falando. Não se alie. Nossa, gente, eu não posso nem falar o que aconteceu nessa live, que agora que eu estou me lembrando. A hora que eu abri a live. Meu Deus, não se alie a pessoas ligadas ao falso evangelho. Porque você vai cair quando ela cair. Não se alie pessoas que estão ligadas a falsos evangelhos. E acreditem ou não, agora que eu estou entendendo, a hora que eu abri a live, veio um nome aqui nessa live, e eu falei, que isso? Deus mandou te falar. Foi a primeira pessoa que apareceu na live, Deus mandou te falar. Sabe? E eu ainda olhei e falei, que é isso? Agora eu estou entendendo. Bom dia, Luciano, sentindo só a falta. Agora eu estou entendendo o que o Senhor me falou. Filha, vigia, não se alie com Deus mandou te falar, porque não fui eu que mandei falar. Jeová. Eu ainda quero dar esse testemunho. Em nome de Jesus. Povo de Deus, o recado foi dado, palavra liberada. É vocês vigiarem. Beth, mas eu não tenho ministério, então vão trazer para quem está aí caminhando, começando, que sirva de exemplo, meu irmão. Lourdes, obrigada por estar aqui, que sirva de exemplo. Você aprendeu hoje, o que nós falamos ontem? Para quem está começando a engatinhar, está tomando os leitinhos ali da palavra do Senhor, está saindo ali dos problemas, Deus está começando a trabalhar. Ai, Beth, eu estou entrando agora, né, nesse evangelho, eu estou aprendendo agora. Quantas pessoas falam assim, eu estou aprendendo muito. É para você também essa palavra. Porque hoje você está aprendendo, amanhã você vai ser líder. Nosso propósito aqui é esse, é treinar pessoas para pregar o evangelho do Senhor. Você não entrou aqui por entrar, você não está nessa live 3 horas de live ontem apenas por ficar. Ai não, eu vou porque eu gosto da Beth. Não, você está aqui sendo treinado por Deus para abrir sua live amanhã. Você está sendo treinado por Deus para ter uma vida de santidade com Ele. Você está sendo treinado por Deus para ter uma vida restaurada. Para que isso tudo, Beth? Para restaurar outras vidas, para ganhar almas para o Senhor, para o reino dele crescer nessa terra, se multiplicar. Pessoas que ficam 3 horas numa live aqui comigo, separadas, escolhidas. O Senhor te escolheu, não foi eu. Não fui eu.
É o Senhor que te escolheu, Liliane. É Ele que está te resgatando. É a mão dele que está estendida sobre a sua vida. Sabe? Então, quando você entende isso e fica 3 horas todo dia, 2h30, 3 horas, 2 horas, depende, né, do Senhor. Ontem foram 3 horas. Você precisa entender que não é você que está escolhendo, não. Que é o Senhor que te escolheu. Está te treinando, está te capacitando, você está aprendendo, você está crescendo para ser um canal de bênção nessa terra. Não é para você só engolir e ficar com você igual um sapo gordo, não, gente. É um treinamento. Você está saindo do problema aí financeiro, você está restaurando seu casamento, você está superando a sua separação, você está cuidando melhor da sua família, você já está dando testemunho, você está vendo milagres acontecer dentro da sua casa, você está achando que isso é à toa? Ai não, é porque o Senhor está me abençoando, blá blá blá. Não! Não! Obrigada, Lourdes. Aqui a gente prega verdadeiro evangelho. Eu tento, gente, sinceramente. Sabe? Então não é para isso que Deus pegou você, Lourdes, colocou você numa live dessa que você tá falando aí, não. Você foi escolhida no meio da multidão lá, ó. Vem para essa live aqui, ó. Essa live aqui tá pregando a verdade, ó. Sai do espírito do engano, ó. Puf. Você vai crescer. Né, Luciano? Vem o problema que for, o Luciano tem dom de cuidar. Não esqueci não, Luciano. Eu achei tremendo. Mas até nós entendermos que o Senhor nos escolheu de alguma forma, não importa qual forma, para despertar em nós o nosso dom. O Senhor pegou você. Pegou você. Beth, mas eu tô vivendo aqui, tá um inferno. É trabalho, meu trabalho tá todo errado, tá tudo dando... Nossa, eu não sei como é que Deus me achou aqui, mas Ele acha lá mesmo, gente. Ele quer tirar você lá do seu lamaçal e te dar uma vida nova para você transformar outras vidas. Esse é o verdadeiro evangelho. É você suportar seu processo para atingir o propósito do papai. Que é o quê? Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. E Ele está com pressa, eu falei ontem. O que Deus vai fazer na sua vida em 1 ano, meu irmão, equivale a 5, 10 anos, Ele vai fazer assim, ó. Por quê? Porque o evangelho, tem que confirmar a live, o evangelho verdadeiro, pregado, ele transforma. O evangelho verdadeiro sendo pregado e você ouvindo, você se alimentando desse alimento puro, verdadeiro, ele vai fazer você ir mais profundo. A sua raiz vai mais profunda. Você vai ser fortalecida, você vai ter nutrientes, você vai ter, sabe, aquela raiz saudável, mesmo que ninguém esteja vendo o que está acontecendo. Porque você vê a árvore, mas você não vê a profundidade daquela raiz na terra. Ali quem vê é só o papai. As pessoas podem olhar para você e ver você uma árvore verdinha, mas pode olhar você sem folha, seca, no outono, aquela árvore destruída, nem aquelas árvores bonitas de outono, né, com verde, com marrom, amarelo, não. Elas podem olhar para você e ver aquela árvorezinha sequinha, porque alguém roubou todas as suas folhas. O vento passou, te derrubou todas as folhas, você ficou só os galhos secos ali. Mas lá no fundo, lá no fundo, o verdadeiro evangelho sendo pregado, a sua raiz continua crescendo. E ela vai afundando, ela vai afundando, ela vai afundando, ela vai afundando nessa terra. E quanto mais ela afunda, mais ela cresce. Quanto mais ela afunda, mais ela cresce na intimidade com o Senhor. Aí vai chegar uma hora que aquilo que eu falei ontem, 1 ano, o Senhor vai fazer na sua vida, o que Ele vai, sabe, que era para ser em 5, 10 anos, você sozinha construindo, Ele vai te dar em 1 ano. Vai chegar uma hora que a raiz está tão profunda, está tão hidratada, está tão trabalhada, está tão
forte, vigorosa ali debaixo daquela terra que ninguém está vendo. Aí as pessoas vão começar a observar os primeiros brotinhos naquela árvore seca. Vai começar os primeiros brotinhos, vai começar as folhinhas, vai começar os galhos sendo renovados, vai crescendo e aquela árvore vai ficando bonita, aquela árvore vai se enchendo, aquela árvore, sabe, bem-vinda pastora, aquela árvore vai começar a dar flores e logo em seguida vai dar frutos e o melhor, aquela árvore vai servir para os pássaros se repousar, para os pássaros fazerem ninho. Por quê? Porque toda aquela sujeira do início da live foi arrancada. Toda dor de cotovelo, toda coceirinha, toda coisa. Gente, Deus fala nos mínimos detalhes. Agora eu achei uma live de Deus. Pois é. Então Deus fala, Lourdes, nos mínimos detalhes. Deus fala nas pequenas coisas. Deus fala onde ninguém vê, mas Deus está falando com você. Deus está fazendo aqui verdadeiros adoradores. Amém, pastora? Glória a Jesus. Deus está fazendo verdadeiros adoradores, está treinando verdadeiros adoradores. Você está tendo agora discernimento hoje. Hoje a palavra veio discernimento. Discernimento. Você está dentro da perfeita, da boa, da agradável e perfeita vontade de Deus? Ai, Beth, eu estou. Então você está feliz. Está tudo caminhando bem. Se não está caminhando bem, você ainda não está na perfeita, na boa, na agradável vontade de Deus. Ainda tem questões para serem resolvidas dentro e fora de você. Porque Ele nos quer na renovação da nossa mente, do nosso entendimento. Essa palavra aqui hoje nada mais é do que isso. Renovação do nosso entendimento. O que é o entendimento, gente? Isabelinha, bom dia. Deus abençoe você. O que é o entendimento? É a revelação da palavra do Senhor. A revelação da palavra do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, toma posse dessa palavra. Anota essa palavra. Vigia com os pratos que o inimigo vai colocar para você olhar para a direita ou olhar para a esquerda. Seja uma árvore de raiz profunda. Seja uma árvore com a raiz profunda. Mas para isso você vai precisar se alimentar da palavra do Senhor. Você vai pegar esses nutrientes que estão lá nas entrelinhas da palavra. É isso que o Senhor está liberando para você aqui hoje. É isso que o Senhor quer de você aqui hoje. Sabe? Não é crescer primeiro. O que cresce e começa a dar flor, e começa a dar fruto, e começa, sabe, a aparecer, e todo mundo está notando aquela árvore crescendo, aquela árvore linda. Nossa, que está dando sombra, que está fazendo ninho, os pássaros estão ali debaixo. Mas a enchente vem, leva a árvore. O vento vem, tomba a árvore, joga os ninhos no chão, os frutos vão embora. Nós vemos isso em grandes igrejas. Quantas igrejas são destruídas? Porque você olha por fora, tá lindo, tá maravilhosa, tá cheio, tá lotado, e pessoas, e aquele mover, aquele movimento, e e lá, e lua, sabe? Não é religiosidade que eu tô pregando, eu estou fazendo uma comparação. Você vê aquele movimento, tudo acontecendo, de repente vem um vento, some tudo, da noite pro dia. Some. Você fala, ué, sabe? E aí? Cadê a raiz profunda daquele lugar? Cadê a palavra sendo verdadeiramente cultivada ali dentro daquele lugar? Cadê aquele líder comprometido
vivendo verdadeiramente, autenticamente a palavra do Senhor. Por que que deu esse vento? Por que que todos os membros se dispersaram? Por que que os frutos apodreceram? Porque ficaram sem referência ou se decepcionaram com aquele líder. Então ninguém é tão forte que não possa cair. Por isso nós temos que estar, principalmente essa palavra hoje aqui foi muito direcionada a líderes. Muito direcionada. E se você entrou aqui, é líder, seja em que área for, a palavra hoje foi sobre vigiar. Vigiar como Deus mandou te falar. Vigiar com banquetes que podem te oferecer para contaminar seu ministério. Vigiar para um convite que pode aparecer por uma visita inesperada que pode ir neste lugar te fazer uma proposta. A palavra hoje é para não fazer aliança com pessoas erradas. A palavra hoje é que nós venhamos a diminuir para que o Senhor cresça em nós. Para nós vigiarmos. E por que eu estou falando aqui para tanta gente que é novinha? Porque vocês estão aqui num treinamento. O Senhor está te capacitando a ser um grande líder amanhã. E essa palavra não vai voltar vazia. Um dia lá na frente você vai lembrar quando uma proposta chegar para você. Amém, Shade? Quando uma proposta chegar, amém, diva? Você vai falar, não, um dia eu ouvi aquela live. Um dia o Senhor falou para me vigiar. Um dia a minha raiz cresceu um pouquinho dentro daquela live. Um dia aquela live verdadeira falou algo comigo que eu não devo entrar nisso aqui. Que isso aqui vai fazer derrubar tudo que o Senhor construiu. Viu, Dayana? Um dia, lá atrás, tem 10 anos que alguém pregou isso para mim. E eu vou orar antes de receber esse convite. Eu vou orar antes de, antes de ouvir a proposta. Eu vou orar antes de bater o martelo. Nós temos que ter cuidado, gente, e aprender o que está nas entrelinhas das palavras. Simone, é isso aí. É uma coisa assim, né? Então nós temos que aprender isso. O que está nas entrelinhas da palavra? Nas entrelinhas da palavra é o que o Senhor está falando com você. Na palavra da renovação do entendimento. Romanos 12, 1. Aqui o Senhor está, sabe o quê? Renovando o nosso entendimento. Para quê? Porque quando você renova o seu entendimento, baseada no princípio bíblico, baseado na palavra, na perfeita, na boa, na agradável vontade do Senhor, meu irmão, dificilmente você vai entrar numa aliança errada. Dificilmente aquela PG vai chegar na sua vida e vai roubar você do seu ministério. Dificilmente os princípios bíblicos serão quebrados. Por quê? Porque você está fundada na rocha, sua raiz está profunda. Então venha o inimigo que vier, você vai estar orando, você está, vai perceber que aquilo ali é um laço. Bom dia, Ana. Aquilo ali é um laço, que bom te ter aqui. Aquilo é um laço do inimigo para fazer você afundar, para fazer você tombar, para fazer você cair, para essa árvore que está crescendo. Porque aqui nós temos, pessoas que estão aqui novinha convertidas, pessoas que ainda nem aceitaram Jesus, ou seja, a terra ainda está sendo arada, a terra está sendo preparada, a sementinha está sendo lançada. Uma hora essa sementinha vai germinar no seu coração e você vai falar assim, eu quero é Deus. Eu só quero Deus, eu vou viver para Deus, minha vida é Deus. A sementinha crescendo. Nessa terra, você está aqui se alimentando, nós estamos preparando, nós estamos regando, nós estamos colocando a sementinha diária, a revelação da palavra diária.
Meu ministério chama o quê? Revelação diária. O que nós fazemos aqui? Entregamos uma revelação diária baseada na palavra. Então essa revelação diária baseada na palavra, não do Deus mandou eu te dizer, ela vai crescer nessa terra. Beth, mas a terra é tão seca, tem até areia. Minha filha, meu filho, tem semente para a terra que é areia, tem semente para a terra seca. Papai manda uma gotinha de chuva naquela sementinha, vai ser o suficiente para ela crescer, para ela germinar. Tem semente, tem aquele cactus que só nasce no deserto, na terra seca, na areia, suporta a tempestade de areia, mas dentro dele, dentro daquele cactus que nasce, onde planta nenhuma nasce, ele é cheio de água. Pessoas que andam no deserto ainda se alimentam desse cactus que nasceu naquela terra árida, naquele lugar seco, sem vida, no sertão. Pessoas, para não passarem sede, quando acham um cacto desse, elas acham vida. Elas abrem aquele cacto, se alimenta do líquido que está dentro dele. Então não importa onde você está, não importa o que você está fazendo, se você é chamado e você foi escolhido para estar aqui ouvindo uma palavra pesada dessa, arrancando tudo, essas dores de cotovelo, gente, isso é distração para você não conseguir chegar onde Deus quer que você chegue. A diferença de entender, de buscar o Senhor, tem uma nossa aqui seguidora, ontem eu estava conversando com ela entrou nessa live cheia de problemas, não sei se ela está aqui, não vou citar o nome, ela entrou aqui cheia de problemas, comércio destruído, tudo destruído. Thaís, amém, filha, é chamado. Sabe, ela entrou nessa live destruída, gente. E ela foi recebendo, o comércio foi melhorando, as coisas foram encaixando, Deus deu direção. Ela chegou até a mudar o nome da empresa dela. Amém? E as pessoas começaram a voltar. Aí ela ficou, né? Glória a Jesus, o Senhor deu um renovo ali, fez algo na vida dela para ela se sentir bem e tal. Mas agora chegou uma outra notícia mal, um diagnóstico ruim na família dela, muito ruim. Sabe o que Papai do Céu fez? A hora que o tapete dela ali foi puxado, quer dizer, resolveu um lado financeiro, mas veio um problema sério na família. O diagnóstico muito ruim da mãezinha dela. Ela me chamou, eu falei, vamos orar. O Senhor vai fazer o melhor. Sabe? E ontem eu conversando com ela, ela falou, Beth, que coisa linda. Aleluia. E ela falando assim, por isso que às vezes eu choro, gente, com seus testemunhos, sabe? Choro quando eu vejo um irmão falando assim, tô desistindo. Uma irmã fala assim, não aguento mais, vou tirar, vou desistir. Eu choro de tristeza. Ontem vocês perceberam minha tristeza, que são pessoas jovens, que têm uma vida pela frente. Eu choro de tristeza de ver o que o inimigo está fazendo na vida desta pessoa. Mas eu choro de alegria quando eu vejo que Deus colocou essa pessoa aqui, que Deus deu uma luzinha no fim do túnel. Ela poderia estar no joguinho, ela poderia estar fazendo outras coisas, na pornografia. Não, Deus pegou essa pessoa que falou, não aguento mais, vou desistir, vou tirar, eu estou cansada, eu estou no meu limite, coloca numa live, eu vejo a pessoa começar a caminhar. Isso não tem preço, aí eu choro de alegria. Sabe? E aquela menina ontem falando, Beth, eu estou calma. E eu falei, glória a Jesus. Ela falou, sabe o que aconteceu? Essa semana, eu sonhei com Deus. O Espírito Santo Consolador, gente, é tremendo.
Essa é a diferença de você estar seguindo, abrindo o coração para ele entrar. Eu falei, é mesmo? Me conta. Ela falou, eu sonhei com Deus, e ele pegava na minha mão, e ele pegava na mão da minha mãe, e falava, eu estou com vocês, e aquilo tirou toda a dor do meu coração. Eu estou calma, eu estou tranquila, eu estou dormindo, porque eu sei hoje que ele está comigo. Sabe? Ou seja, o Espírito Santo de Deus, através do sonho, confortou o coração dela e vai confortar o coração da mãe dela. E ela falou tão serena, ela falou assim, hoje eu tenho palavras de esperança para minha mãe, hoje eu posso falar que eu estou com ela, que Deus está conosco segurando na minha mão. Mas quem fez isso? Quem fez isso? O doce Espírito Consolador. É o que eu falo, ele faz por você, ele faz por mim. Basta abrir o coração. E essa menina entrou na live destruída, gente. Isso não tem preço. Eu choro, sim, eu chorei muito depois que ela desligou, de saber o amor de Deus por essa vida. Sabe, o amor de Deus. Então eu peço ao Senhor, Senhor, não me deixe contaminar com o que o mundo pode me oferecer. Porque o que o mundo vai me oferecer, eu não vou ouvir os testemunhos que vocês têm para me dar com a intensidade que eu ouço, sabe? Porque os seus testemunhos me renovam, me dão forças para mim estar aqui desde as 2 horas da madrugada. Hoje eu estou acordada. Os seus testemunhos é aquela madeirinha, sabe? Que põe ali naquela maquininha. Aquelas Maria Fumaça antigamente, né? Tinha que pôr madeira, é o combustível. Vai, você está no caminho certo, vai, vidas vão ser restauradas. Eu vou tirar fulano, eu vou tirar Beltrano, eu vou fazer, eu vou acontecer. Isso nos dá força para pregar o Evangelho do Senhor. Então, você está aqui para estar na perfeita, na boa, na agradável vontade do Pai. Seja sincero, seja autêntico, onde Deus te usar, vai com o coração aberto, sem segundas intenções. Thaís, é isso aí. Vai com o coração aberto, mas vigia nos pratos, vigia nas oportunidades, vigia pessoas que querem te pegar carona na sua bênção. Vigia. Fica firme, fica sincera, seja autêntica, se sim, não, não, nem para a direita, nem para a esquerda, porque Maranata foi o louvor que o Senhor me deu. Maranata. Todo dia eu peço louvor e dei. Maranata. Vem, Senhor Jesus. E Ele vai vir para os corações puros, corações sinceros. Olha o sonho que a nossa irmã teve. Olha o que Deus está fazendo na vida dela. E não é religião não, gente. É Deus.